Vamos adorar ao Senhor? Sim, eu vim te convidar. Eu tenho certeza que ao longo da sua vida você já recebeu muitos convites. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o melhor convite que nós podemos receber é o convite de estar na casa do Senhor, de louvar a Ele, de glorificar o seu santo e o seu poderoso nome. É por isso que com muita alegria eu venho sempre te convidar para louvar, para declarar que Ele vive, que Ele reina, que Ele é bom, que Ele é fiel na sua vida e na minha. Tenha certeza que Deus, Ele se agrada quando nós louvamos, quando nós declaramos que Ele é santo, que Ele é fiel. Por isso eu deixo a paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando, te fortalecendo e te guardando. O Espírito Santo do Senhor colocou uma palavra no meu coração, direcionada, por isso nós vamos louvar, adorar a Ele, glorificando e exaltando, porque Ele é bom. Eu tenho certeza que Deus, Ele me sustenta e Ele te sustenta a todo tempo. Por isso, glorifique aí onde você estiver, na certeza de que tudo Ele pode pela sua vida e pela minha. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Estava tudo bem. Foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado. Foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? E Deus veio dizer assim para mim, para você, preste muita atenção. Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Fui eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Tenha certeza que Deus, Ele não mudou, que Ele é o mesmo, que Ele continua realizando milagres, que Ele continua ouvindo do seu trono de glória toda a petição e toda a oração. Creia no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. As ondas se enfurecem, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, isso te apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Deus diz assim para mim e para você: eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Fui eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Só uma palavra, basta uma palavra do Senhor para que tudo mude, para que um lindo testemunho na presença do Senhor você possa contar. Creia no Senhor Jesus, que as ondas, aleluia, chegam a hora que elas têm que recuar. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade
de contemplar, louvado seja Deus, uma maré baixando, louvado seja Deus, a praia esvaziando. E Deus vem dizer para mim, para você, que tem um tempo da maré baixar, tem um tempo da praia esvaziar, tem um tempo das ondas, aleluia, altas cessarem e de vir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um tempo de calmaria. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. E Deus, ele vem dizer para mim e para você que a tempestade, ela não me mata, ela não te mata, mas ela te fortalece, ela cria em você uma resistência que você não sabe que você tem, para que você possa vencer, louvado seja Deus, aflições futuras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus, ele falou, ele vai cumprir o que ele prometeu, o que ele tem na minha e na sua vida, porque ele é bom, porque ele vive e ele reina para todos sempre. E tudo é para o louvor do nome e da glória do Senhor Jesus. Porque em tudo ele é bom e tudo ele pode. Aquele, aleluia, que nos fortalece, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso eu quero glorificar a Deus, porque em tudo ele é bom, ele é fiel. E nada foge do controle das mãos do Senhor. Palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. E nós vamos começar. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. No versículo de número 22, que diz assim. 1 Samuel, capítulo 18, verso de número 22 diz: Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: O rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: Vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, glória ao nome santo do Senhor Jesus, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então, Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que depois que Davi, glória ao nome santo do Senhor, enfrenta ali o gigante Golias, a Bíblia nos diz que então Saul, ele tinha que cumprir uma palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele tinha dito glória a Deus. E a Bíblia nos diz que Saul, ele começou a invejar Davi, porque a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Davi começou a ganhar fama. E a Bíblia nos diz que então Saul, glória a Jesus, ordenou seus conselheiros que falassem em particular com Davi. E muitas das vezes, quando alguém tem um plano a respeito da minha e da sua vida, sempre vai querer falar em particular com você ou comigo, para que outras pessoas não saibam, para que assim outras pessoas não possam te aconselhar. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Saul enviou os seus mensageiros para falar com Davi, mas a conversa foi em particular.
Se era uma conversa para que Davi fosse honrado, porque precisava que fosse em particular. E aqui, louvado seja Deus, vem um conselho para mim e para você, que muitas das vezes o adversário, ele vem de forma mansa, ele vem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aparentemente com uma honra, mas tudo que ele quer, aleluia, louvado seja Deus, oferecendo algo para mim e para você, é a minha e a sua destruição. A Bíblia vem dizer que Saul, ele disse assim para Davi: eu não quero outra coisa pelo dote da minha filha Mical, a não ser, louvado seja Deus, sem prepúcio de filisteu. Mas na verdade, a verdadeira intenção, louvado seja Deus, de Saul, não era exterminar os filisteus, mas era aniquilar a Davi. E ele usou uma situação, louvado seja Deus, para tentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, derrotar Davi. E nós temos que estar atentos, porque por diversas vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai acontecer situações onde Saul vai parecer querer te honrar, vai parecer querer me honrar, mas na verdade, o que ele está querendo é a minha e a sua destruição. A Bíblia diz que Saul pediu para que Davi subisse no território inimigo, aleluia, e trouxesse sem prepúcio de filisteu. Aí a Bíblia diz que Davi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele gostou da ideia. E muitas das vezes possa ser que eu e você goste de uma ideia que não é agradável para mim e para você, que vai te trazer um prejuízo, que vai te trazer um dano. Mas Deus era fiel na vida de Davi, e a Bíblia vem dizer que mesmo Davi não tendo, aleluia, o discernimento, mesmo Davi não conseguindo entender qual era, aleluia, a verdadeira intenção de Saul, a Bíblia diz que Deus o livrou e o deu vitória. Deus vem dizer para mim e para você que quando eu e você não conseguimos entender a intenção dos Saús que vem na minha e na sua direção, ainda assim ele me livra e ele te livra do mal. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a intenção de Saul não era entregar Mical. Por quê? Porque ele estava contando que Davi morresse no acampamento filisteu. Ele estava contando que Davi não iria sair com vida. Então aquilo que ele estava oferecendo, na verdade, não era de bom grado, era uma emboscada. E nós temos que ter atenção, porque parece até, louvado seja Deus, que Saul está com a intenção boa. Aos olhos de Davi aquilo pareceu bom. Imagine alguém que não tinha um clã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não era uma família influente, de repente ser genro, louvado seja Deus, do rei. Mas aquele convite nada mais era, nada mais menos do que uma emboscada. E Davi, ele não tinha noção da verdadeira intenção de Saul. E muitas das vezes é assim, você não tem noção, eu não tenho noção, mas os olhos do Senhor, que como chama de fogo, contempla todas as coisas. E a Bíblia vem dizer que então Davi, ele sobe, mas ele não traz apenas 100 prepúcio, ele traz 200. Por quê? Porque Deus era com ele. Aí a Bíblia diz que então Saul, ele teve que cumprir aquilo que ele falou e ele não queria. E aqui vai uma palavra para o seu e para o meu coração. Tem gente que vai ter que cumprir algo na minha e na sua vida, que falou que não queria, aleluia, cumprir. A Bíblia diz que a intenção de Saul era matar Davi, não era honrá-lo. Mas ele teve que cumprir, louvado seja Deus, porque Deus era com Davi. E assim não vai ser diferente na minha vida e na sua. Deus, ele faz alguém cumprir uma palavra que disse ao meu respeito e ao teu, da boca para fora, não foi do coração. Foi para tentar me enganar e te enganar, para me prejudicar e te prejudicar, com a trama por trás daquilo ali. E se você crê, vai recebendo, porque essa palavra eu creio que tem um endereço certo. A Bíblia vem dizer que então Davi, ele sobe e ele cumpre, louvado seja Deus, aquilo que foi solicitado antes do tempo. E eu fico imaginando quando Davi chegou, qual foi a surpresa de Saul. Tem gente que vai ficar surpreso, por quê? Porque não imaginou que você fosse capaz. Tem gente que vai ficar surpreso porque não imaginou que você daria conta. A Bíblia vem dizer que Saul, ele manda Davi achando que Davi iria morrer no campo de batalha. Mas ele tem uma surpresa.
Davi, ele retorna, e Davi não retorna somente com os 100 prepúcios. Davi, ele retorna com 200. Porque Deus era com Davi a todo tempo. E Deus vem dizer que aquilo que o adversário tramou para tentar te envergonhar, para tentar, aleluia, te diminuir, para tentar fazer com que você caísse ali aonde ele te mandou e te enviou. Deus está dizendo para mim e para você que ele traz honra. Saul teve que honrar Davi, teve que entregar Mical, louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, louvado seja Deus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro de Saul. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Eles trouxeram os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Aí diz assim, então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. A intenção de Saul não era jamais entregar Mical para Davi. Mas ele teve que entregar. Ele teve que entregar porque ele falou, mas a intenção não era cumprir. E vai ter gente que vai ter que entregar algo, aleluia, falou, sem querer fazer. Falou da boca para fora, para tentar te colocar na dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que então Saul teve que entregar Mical. E se você crê, tem algo aí que alguém vai ter que te entregar, ainda que não queira. Ainda que não queira. Você está entendendo por que eles falaram com Davi secretamente? Porque queria, louvado seja Deus, que Davi subisse sozinho. Mas aí a Bíblia vem dizer que Davi, ele não sobe só. Olha só que interessante. A Bíblia vem dizer que Davi e seus soldados saíram. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz, versículo 28 diz assim, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Ô meu irmão, ô minha irmã, tem gente, louvado seja Deus, que infelizmente tem um coração endurecido, um coração que não deixa Jesus trabalhar e que se declara meu inimigo e seu inimigo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele continuou sendo inimigo de Davi pelo resto da vida. Porque em Davi tinha algo, louvado seja Deus, que nele não tinha. Davi tinha unção, Davi tinha graça, Davi tinha a presença de Deus. E Davi começou a invejar. E quem sabe às vezes você se pergunta por quê? Que tem pessoas que se declaram seus inimigos sem você ter feito nada. Sem você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ter feito nada. O que foi que Davi fez? Defendeu, louvado seja Deus, o povo israelita. Mas Saul, ele não gostou. Mas Deus estava vendo tudo, porque imagine que Davi enfrentou sozinho um gigante. E a Bíblia diz que cerca de 40 dias os soldados de Saul estavam no campo de batalha e Golias estava ali afrontando o exército do Deus vivo e ninguém se levantou. E Davi se levanta para defender uma nação. E a Bíblia vem dizer que como resposta, louvado seja Deus, ele recebe, glória ao nome santo do Senhor Jesus, uma traição. Ele recebe inveja. Mas eu gostaria de pular lá para o capítulo de número 31. Nós lemos o capítulo de número 18. Nós começamos a ler a partir do verso de número 22. Glória a Jesus. E versículo 21 do capítulo 18, eu vou ler o versículo 21 que diz assim. Nós começamos a ler o 22, mas eu vou voltar e dizer assim. E darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. A Bíblia vem dizer aqui que Saul, glória a Deus, ele diz, eu a darei quem? Mical, para que sirva de armadilha.
E Deus está dizendo para mim e para você, fique atento. Porque muitas das vezes o que Saul traz para mim e para você te serve de armadilha e de armadilha para que eu e você venhamos a cair. Mas a Bíblia vem dizer que o justo ele pode cair 7 vezes. As 7 vezes o Senhor o levantará. Deus levanta do monturo necessitado. A Bíblia diz que Davi ele não subiu sozinho. E Deus está dizendo para você que você não está sozinho, que contigo estão os soldados do Senhor Jesus. Aí eu gostaria de ir lá no livro de 1 Samuel. Glória a Deus, nós vamos para o capítulo 31. Nós lemos o capítulo 18 a partir do verso de número 22. E agora eu li o versículo 21, que diz que Saul, ele deu Mical como armadilha para que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele me fez, aleluia, passear pela Bíblia e encontrar esta palavra lá no livro, aleluia, no mesmo livro, no capítulo 31, nós vamos pular do 18 para o 31 e diz assim, vamos ler, glória a Jesus. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Giboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada e morreu com ele. Assim foi, glória a Deus, que Saul, seus filhos, seus escudeiros e todos os seus soldados morreram naquele dia. E eu gostaria de voltar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no versículo 4 que diz assim, então Saul ordenou seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. E aqui, Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração. No capítulo de número 18, nós vamos ver que Saul queria entregar Davi nas mãos dos filisteus para que ele caísse ao fio da espada. Mas no capítulo de número 31, nós vamos ver que aconteceu um combate entre, glória ao nome santo do Senhor Jesus, o exército de Saul e o exército dos filisteus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as vezes que alguém trama algo contra a minha vida e contra a sua, aquilo que ele está tentando trazer para me condenar e te condenar, vai vir sobre ele. A Bíblia deixa bem claro, glória ao nome santo do Senhor Jesus, no versículo de número 3, que diz assim, glória a Jesus, que cada vez mais o combate ia se tornando violento. E então Saul, quando ele percebeu que ele não tinha mais saída, ele então disse para o seu escudeiro, era aquele homem que andava com ele, que fazia guarda pessoal, alguém que estava próximo. Ele disse assim, olha só, eu não quero morrer pelas mãos desses incircuncisos não, eu não quero cair pelas mãos dos filisteus. E então, a Bíblia diz que ele pede para que o escudeiro o mate. Só que o escudeiro não quis fazer isso porque Saul, apesar de estar em desobediência, ele era ungido como rei. E a Bíblia diz que então Saul, vendo tudo aquilo, toda aquela cena, ele pensa, não vou cair pelas mãos dos filisteus, então eu mesmo vou fazer o que o escudeiro não quer fazer. E a Bíblia diz que Saul cometeu um suicídio. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vem falar para mim e para você que não precisa você fazer nada. A Bíblia diz que ao longo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dessa trajetória, Davi ele teve a oportunidade de prejudicar Saul, mas ele não fez. Sabe por quê?
está escrito aqui, eu vou entender que o mal, ele se destrói sozinho. A Bíblia diz que Saul queria entregar Davi para os filisteus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que foi ele que foi perseguido pelos filisteus. Aí a Bíblia diz que em desespero ele nem aguentou, que ele mesmo se autodestruiu. E Deus vem dizer para mim e para você, seja como Davi. Não queira sujar as suas mãos ou pagar na mesma moeda. Quem sabe revidar ou discutir ou falar mal, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não. Faça a diferença. Porque Deus, ele é contigo. Assim como Deus, ele era com Davi. A Bíblia diz que Saul queria que Davi, a Bíblia diz aqui, glória ao nome santo do Senhor Jesus, que ele diz assim, eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Mas lá no capítulo 31, nós vamos ver que aquilo que ele desejou para Davi, aconteceu com ele mesmo. E ele caiu nas mãos dos filisteus. E a Bíblia vem dizer que por ele, aleluia, tem tentado, louvado seja Deus, matar Davi, Deus não interviu. E a Bíblia deixa bem claro aqui que eles os alcançaram e o feriram gravemente. Tudo aquilo que Saul estava tentando, planejando contra a vida de Davi, aconteceu com ele. É por isso que a Bíblia vem dizer que nós devemos perdoar e que nós devemos amar. Que nós não devemos desejar o mesmo para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos caluniam. Que eles encontrem a luz, que eles sejam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tocados pela presença do Senhor. Por quê? Porque se não se arrepender, acontece o mesmo que aconteceu com Saul. E sabe por que tudo isso aconteceu com Saul? Porque a Bíblia, lá no capítulo 18, aleluia, diz assim, que Saul, glória a Deus, temeu mais ainda e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Ele declarou guerra contra o ungido do Senhor. E a Bíblia diz que porque ele, no seu coração, pensou em fazer mal a Davi, declarou guerra a Davi, de ser inimigo de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz lá no capítulo de número 31, que tudo aquilo que ele queria que acontecesse com Davi, oh glória ao nome santo do Senhor Jesus, aconteceu com ele. Ele foi ferido gravemente. E Deus vem dizer para mim e para você, que todo mal que intentarem fazer contra mim e contra ti, não prevalecerá, porque ele mesmo irá diante de mim e de você, como está escrito no livro de Jeremias. A Bíblia diz que a peleja ela não é minha, que a peleja ela não é tua, mas a peleja é do Senhor dos exércitos, do leão da tribo de Judá, daquele que vive, que reina para todo sempre. O Senhor é o meu escudo, ele é o teu escudo, ele é a minha fortaleza, ele é a tua fortaleza. É incrível, glória ao nome santo do Senhor Jesus, como a história, louvado seja Deus, ela se encaixa. Como as coisas, aleluia, elas tomam um caminho baseado na decisão que Saul toma. Saul, ele quis perseguir Davi, mas não de forma visível. Ele queria que Davi caísse atacado pelos filisteus, mas então ele faz uma trama. Ele diz assim, olha Saul, eu vou te entregar minha filha Mical, mas como dote, eu quero que você suba no acampamento dos filisteus e me traga 100 prepúcios. Ele armou para Davi. Mas a conta chegou para Saul e a fatura foi alta. E Deus vem dizer para mim e para você que embora você não enxergue, ou talvez você não veja a trama oculta, Deus, ele está vendo tudo. E chega um capítulo de número 31, onde a justiça de Deus aparece.
A Bíblia diz que da mesma forma que ele tramou para Davi, assim ele caiu, ferido pelas mãos dos filisteus. Ele mesmo se autodestruiu quando ele se intitulou inimigo de ungido. Porque a Bíblia diz que Davi era ungido do Senhor. E eu deixo essa palavra para sua meditação. Nós fizemos a leitura do livro, aleluia, de 1 Samuel, capítulo de número 18. Nós começamos a ler a partir do verso de número 22. E nós fizemos leitura dos primeiros versículos do capítulo 31 também do livro de 1 Samuel, que vem relatar a perseguição de Saul contra a vida de Davi. E que vem relatar que Saul ele cai da mesma forma que ele queria que Davi caísse. Deus abençoe sua vida, fica com esta palavra. Tenha fé que você e sua casa não será abalada. Que Deus vai proteger você ainda que você ache que aquilo que estão te oferecendo é bom. Davi olhou e ele pensou que era honra. Ele pensou que era benefício, mas não era. Era traição. Mas a Bíblia vem dizer que houve outros capítulos. E chegou no capítulo 31. E lá nós vamos ver qual foi o fim que Saul teve. Por isso, coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar. Nós vamos declarar no nome do Senhor Jesus que toda trama oculta, louvado seja Deus, Deus ele tome de conta. Soberano Deus e eterno Pai, grandioso é o Senhor, meu Deus, para livrar os fracos, meu Deus, dos fortes. Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos diz, meu Deus, que houve uma trama. Davi, meu Deus, ele pagou de inocente naquela história. Ele foi, meu Deus, ele guerreou. Mas a intenção, meu Deus, de Saul não era honrá-lo, era de prejudicá-lo. Espírito Santo, a Bíblia vem dizer que contudo o Senhor o honrou. Ele subiu, meu Deus, e ele teve vitória. E aqui eu quero dizer, meu Deus, aleluia, para as nossas vidas, que assim como o Senhor deu vitória para Davi, nos dá vitória também, meu Deus. E que essas pessoas, meu Deus, que se intitulam os nossos inimigos pelo resto de suas vidas, tem pessoas que nós nem sabemos, mas que já se intitularam os nossos inimigos pelos restos de suas vidas. Oh, meu Deus, tenha de misericórdia que essas pessoas se voltem, meu Deus, para ti. Para que não tenha o mesmo fim, meu Deus, aleluia, que Saul teve. A mesma destruição, meu Deus, que ele queria que Davi tivesse. A Bíblia diz que ele teve para si. Contudo, meu Deus, que se não mudar de ideia, meu Deus, aleluia, que chega no capítulo 31. Porque, meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, que essas pessoas muitas das vezes não desistem. Continua, meu Pai, pelejando e batalhando contra a nossa vida. Mas aqui, meu Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Faz justiça, ó Deus, na nossa causa e mostra a tua benevolência para conosco. Assim nós pedimos, oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Se você sentiu a presença do Senhor Jesus falar com você por intermédio deste vídeo, deixa teu like. Louvado seja Deus, deixa a tua curtida para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e possa assim passar para outras pessoas. Se você, aleluia, tem alguém que você se lembrou, louvado seja o nome do Senhor Jesus no momento do vídeo. É Deus te lembrando que essa pessoa também precisa de uma palavra. Compartilhe para que assim essa pessoa também possa ouvir e receber de Deus o que você recebeu. E eu fico grata em nome do Senhor Jesus por você também me ajudar fazendo a obra. Eu prego daqui e você compartilha daí e junto nós seremos mais fortes com a palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Medite sempre na palavra do Senhor, porque Ele tem sempre uma resposta para o seu coração. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.